Por que os ateus estão errados? Os ateus não acreditam em Deus. Para eles, nesse mundo, há apenas objetos materiais e tudo pode ser explicado de uma forma materialista. Deus não é necessário para isso. Deus é irrelevante. Bem, é realmente assim? Vamos dar uma olhada. Vamos olhar para uma simples pergunta. Por que as pessoas andam? Uma resposta materialista poderia ser porque contraem os músculos. Essa resposta não é errada, mas a questão é a única resposta correta? Você não poderia também responder à pergunta: por que as pessoas andam dizendo, eles andam a fim de comprar uma revista? É claro, e o ateu diria, sim, mas comprar revistas é o resultado de um processo bioquímico que, se você realmente for a fundo, dá ao comprador uma vantagem na luta pela sobrevivência. E é por isso que ele fez isso. Ok, talvez seja verdade, mas você não poderia então perguntar qual é o objetivo último da existência do homem, uma existência pela qual ele aparentemente tem de lutar constantemente? O ateu poderia responder, mas não há nenhuma razão, a vida não tem um propósito maior. Deixe-me em paz com esta besteira religiosa. Deus não existe, pois em todas as nossas investigações científicas, na verdade, nunca nos deparamos com Deus. E se podemos explicar a realidade sem Deus, então Deus é uma hipótese que não precisamos. Ele é supérfluo. Bem, aqui é exatamente onde os ateus erram. Mas o problema não está onde a maioria das pessoas poderiam suspeitar. O problema não é que de fato precisamos de Deus para entender o universo natural e as questões de como a vida começou. Embora seja possível que tais perguntas não possam ser respondidas sem Deus, isto não é o problema. O problema é mais fundamental. É como os ateus compreendem Deus. Sua noção de Deus é completamente falsa, e a propósito eles compartilham desta falsa noção com muitos cristãos. O ateu pensa em Deus como um ser poderoso. Então, o que há de errado com isso? Isso não soa tão ruim assim. Bem, o problema com essa noção de Deus é: mesmo o ser mais supremo seria apenas um ser entre muitos outros seres. Ele seria uma parte do mundo. E se eu realmente nunca me deparei com este sofisticado ser no meu estudo científico do mundo, então parece justo afirmar que, provavelmente, tal ser não exista. Assim como um elfo voador não é muito provável que exista. Porque até agora não há evidências de elfos voadores. Mas essa noção de Deus como ser supremo é falsa. Deus não é o ser mais elevado. Ele não é um ser entre muitos seres. Ele não é uma parte do mundo. Deus é a causa de todas as coisas, e não apenas uma delas. Quando a ciência investiga, ela só pode investigar coisas que são os objetos próprios de suas disciplinas. Elas têm de ser uma parte do mundo. E essa é a razão pela qual os cientistas nunca vão se deparar com Deus. Ele não é uma parte do universo, mas a sua primeira causa. Portanto, quando os ateus dizem não há Deus, você pode realmente concordar um pouco com eles, porque o tipo de Deus que eles têm em mente não é de fato muito provável que exista. O principal problema do ateísmo materialista e moderno é, portanto, a sua noção de Deus. Eles pensam em Deus como uma parte do mundo. E é nisso que eles estão absolutamente errados. Vamos olhar para uma simples pergunta. Por que as pessoas andam? Uma resposta materialista poderia ser porque contraem os músculos. Essa resposta não é errada, mas a questão é a única resposta correta? Você não poderia também responder à pergunta:
Por que as pessoas andam dizendo? Eles andam a fim de comprar uma revista. É claro, e o ateu diria, sim, mas comprar revistas é o resultado de um processo bioquímico que, se você realmente for a fundo, dá ao comprador uma vantagem na luta pela sobrevivência. E é por isso que ele fez isso. Ok, talvez seja verdade, mas você não poderia então perguntar qual é o objetivo último da existência do homem, uma existência pela qual ele aparentemente tem de lutar constantemente? O ateu poderia responder, mas não há nenhuma razão. A vida não tem um propósito maior. Deixe-me em paz com esta besteira religiosa. Deus não existe, pois em todas as nossas investigações científicas, na verdade, nunca nos deparamos com Deus. E se podemos explicar a realidade sem Deus, então Deus é uma hipótese que não precisamos. Ele é supérfluo. Bem, aqui é exatamente onde os ateus erram. Mas o problema não está onde a maioria das pessoas poderiam suspeitar. O problema não é que de fato precisamos de Deus para entender o universo natural e as questões de como a vida começou. Embora seja possível que tais perguntas não possam ser respondidas sem Deus, isto não é o problema. O problema é mais fundamental. É como os ateus compreendem Deus. Sua noção de Deus é completamente falsa, e a propósito eles compartilham desta falsa noção com muitos cristãos. O ateu pensa em Deus como um ser poderoso. Então, o que há de errado com isso? Isso não soa tão ruim assim. Bem, o problema com essa noção de Deus é: mesmo o ser mais supremo seria apenas um ser entre muitos outros seres. Ele seria uma parte do mundo. E se eu realmente nunca me deparei com este sofisticado ser no meu estudo científico do mundo, então parece justo afirmar que, provavelmente, tal ser não exista. Assim como um elfo voador não é muito provável que exista. Porque até agora não há evidências de elfos voadores. Mas essa noção de Deus como ser supremo é falsa. Deixe-me em paz com esta besteira religiosa. Deus não existe, pois em todas as nossas investigações científicas, na verdade, nunca nos deparamos com Deus. E se podemos explicar a realidade sem Deus, então Deus é uma hipótese que não precisamos. Ele é supérfluo. Bem, aqui é exatamente onde os ateus erram. Mas o problema não está onde a maioria das pessoas poderiam suspeitar. O problema não é que de fato precisamos de Deus para entender o universo natural e as questões de como a vida começou. Embora seja possível que tais perguntas não possam ser respondidas sem Deus, isto não é o problema. O problema é mais fundamental. É como os ateus compreendem Deus. Sua noção de Deus é completamente falsa, e a propósito eles compartilham desta falsa noção com muitos cristãos. O ateu pensa em Deus como um ser poderoso. Então, o que há de errado com isso? Isso não soa tão ruim assim. Bem, o problema com essa noção de Deus é: mesmo o ser mais supremo seria apenas um ser entre muitos outros seres. Ele seria uma parte do mundo. E se eu realmente nunca me deparei com este sofisticado ser no meu estudo científico do mundo, então parece justo afirmar que, provavelmente, tal ser não exista. Assim como um elfo voador não é muito provável que exista. Porque até agora não há evidências de elfos voadores. Mas essa noção de Deus como ser supremo é falsa. Deus não é o ser mais elevado. Ele não é um ser entre muitos seres. Ele não é uma parte do mundo. Deus é a causa de todas as coisas, e não apenas uma delas. Quando a ciência investiga, ela só pode investigar coisas que são os objetos próprios de suas disciplinas. Elas têm de ser uma parte do mundo. E essa é a razão pela qual os cientistas
nunca vão se deparar com Deus. Ele não é uma parte do universo, mas a sua primeira causa. Portanto, quando os ateus dizem não há Deus, você pode realmente concordar um pouco com eles, porque o tipo de Deus que eles têm em mente não é de fato muito provável que exista. O principal problema do ateísmo materialista e moderno é, portanto, a sua noção de Deus. Eles pensam em Deus como uma parte do mundo. E é nisso que eles estão absolutamente